para sair do zero e alcançar os seus objetivos? Olha, no Brasil, para uma pessoa sair da classe baixa para a classe média, essa transição se chama mobilidade social. Então, o período médio de mobilidade social no Brasil são 9 gerações. Para uma pessoa sair da pobreza para a classe média. Ou seja, alguém numa única geração conseguir distorcer esse tempo, subverter essa estatística e alcançar esse resultado mais rápido, não é uma viagem muito simples. Não é fácil. Nunca foi fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Mas é possível. Então acho que o primeiro ponto é que diante de tantas vozes na sociedade, de tantas vozes, às vezes dentro da própria cabeça da pessoa, o primeiro ponto a se ter claro é que é possível. Porque se alguém acredita ou acha que não é possível, ela já começa fora do jogo. Ela já entra no jogo perdendo. Então, pode parecer um papo meio de autoajuda, meio barata, dizer que a gente precisa acreditar que é possível, mas é fato. Porque quem não acredita que seja possível já está fora. Então acreditar que é possível, mesmo em meio a estatísticas absurdamente desfavoráveis, como 9 gerações para você sair da pobreza para a classe média, mesmo diante desses números, em primeiro lugar é o cara acreditar que é possível. Segundo ponto, é entender que numa realidade onde você planta e colhe, numa realidade, num cenário onde você precisa plantar para colher, é preciso, em primeiro lugar, plantar as sementes certas e 2, no terreno certo. Então, não basta ser a pessoa certa ou plantar as sementes, ou ter as sementes certas, se você tentar plantar essa semente num bloco de concreto. Até porque as sementes são finitas também, né? Elas são finitas e elas dependem das condições ideais para que ela brote. Então não adianta, né? Eu não sou especialista em agronegócio, mas ninguém precisa ser para saber que se tentar plantar uma semente de excelente qualidade num bloco de concreto, ela não vai nascer. Então você precisa ter o terreno certo. Você precisa ter o terreno certo. Daqui a pouco eu falo que é o terreno. Mas você também precisa ter a semente certa. A semente certa também faz a diferença. Então o que eu posso plantar no lugar certo que eu posso colher? No fundo, essa é a equação que traduz a sua pergunta, né? O que eu posso plantar especificamente de maneira promissora num terreno que de fato Perfeito. seja promissor? Talvez responda a pergunta do porquê as pessoas talvez não consigam realizar os seus sonhos. Porque talvez a semente é errada ou porque o terreno está errado. Tá errado. E não adianta inverter a ordem também. Né? Exatamente. Mas o que eu vejo de muita experiência, eu já tenho 31 anos que eu empreendo, eu sou um veterano, quase avô. Semana que vem nasce meu primeiro neto. Sensacional. Mas eu vejo muita gente boa plantando boas sementes no concreto. Vejo muito empresário esforçado, dedicado, tentando plantar uma boa semente no concreto. É só tu perguntar, na hora de plantar uma semente no concreto, adianta ter pensamento positivo? Não adianta. Não tem pensamento positivo que vai fazer alguém plantar no concreto. Adianta ser esforçado, adianta ser inteligentíssimo, adianta ter conhecimento técnico, nada disso. O cara gasta energia, foco, fica cansado e não entende o porquê. E não entende o porquê. Não deu certo, porque ele não está chegando. Está insistindo naquilo ali. Você entendeu? Tem um limite para insistência, tem né? Limite para insistência. Dar aquela olhada de fora e falar assim, não tá rolando. Isso. Da mesma maneira, já vi gente em terreno bom plantando coisa errada. Sim. E talvez essa seja uma característica muito forte sua de reparar muito rápido que o terreno não é o certo. Essa afirmação para você é correta? Porque sua história mostra muito disso para mim. Vamos lá. Eu penso que sim. Mas dentro do terreno certo, tem aquele que é mais certo ainda. Dentro do terreno certo, do terreno fértil, digamos assim, você também vai encontrar aquele que é mais fértil ainda, que você vai ter mais resultado ainda. E aí é preciso ter uma dinâmica
constante de análise de esforço versus resultado, versus retorno. Porque se eu tenho mais retorno para uma mesma quantidade de esforço, aquele terreno me indica que eu devo focar a minha energia ali. O que, portanto, eu não posso estar apegado, ainda mais num mundo em que a tecnologia muda o tempo inteiro, portanto eu não posso estar apegado a nenhum produto, a nenhum serviço, a nenhuma estratégia, a nenhum contexto, porque esses cenários mudam completamente. E aí eu tenho que estar atento para fazer essa análise de custo de esforço versus retorno o tempo inteiro. E aí pode ser que hoje eu aplique minha energia num determinado projeto e amanhã não aplique mais a minha energia naquele projeto. E para mim está tudo bem. Né? Não tem certo e errado. E nem sucesso e fracasso quando você troca de projeto. O fracasso está em quando eu desisto. Agora, enquanto eu estou com... mas eu desisti daquele produto. Não, você não desistiu daquele produto. Você está perseverando na busca do seu resultado com outro produto. No fundo, o produto é o meio. O resultado é o fim. Então, se eu troco o meio, eu não desisti do fim. Então, essa dinâmica, ela acontece o tempo inteiro. E aconteceu na minha vida o tempo todo também. De você não ficar cego, de estar dando certo aqui, mas você nunca está satisfeito. Está sempre olhando ao redor, vendo se tem novas oportunidades, porque a partir do momento que você faz algo dar certo, outras portas vão se abrindo. Você tem que saber filtrar e entender se esse caminho vale ou não seguir, se ele é mais frutífero ou não. Muito legal. Eu sou muito apegado à semântica, Rafa. Então, por exemplo, eu costumo dizer que a pessoa deve estar sempre satisfeita. Porque a satisfação, ela está relacionada a contentamento e também está relacionada à gratidão. Por exemplo, toda mãe e pai ajuda o filho a ser grato por aquilo que ele tem. Geralmente, quando o filho está reclamando que o almoço é a mesma coisa do dia anterior, a mãe fala, tem gente que não tem nem isso para comer. Você tem que dar graças a Deus por aquilo que você tem. Então, esse contentamento e essa satisfação, além de ser uma excelente profilaxia emocional, porque você é muito mais feliz, contente, satisfeito, do que alguém descontente, insatisfeito. Ou seja, além de ser uma profilaxia, é justo você levantar a mão para o céu e agradecer pelo que você tem. Mas a gente não pode confundir satisfação com conformidade. Portanto, é satisfeito sempre, conformado jamais. Conformado é quando a palavra conformado conforma com mesma forma. É quando você ganha a mesma forma do ambiente. Você está num ambiente que é ruim, aí você se torna ruim porque aquele ambiente é ruim. Não é? Quando você ganha a mesma forma, quando você se conforma. Então, quando eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou grato, isso me ajuda a ter saúde emocional. Mas quando eu não estou conformado, isso me ajuda a não ser um cara acomodado. Me ajuda a não ser um cara que vou me adaptar à situação. E aí a palavra adaptação também é muito interessante, porque a espécie humana, por ter essa capacidade de se adaptar, ela sobreviveu a muitas mudanças climáticas, mudanças no mundo, etc. e tal. Então, a adaptação, ela favorece o crescimento, a sobrevivência, na realidade. A adaptação, ela favorece a sobrevivência. Mas a adaptação pode ser ruim na medida em que a gente pode se adaptar ao inaceitável. Eu gosto de dar 2 exemplos quando eu falo sobre adaptação. Você já deve ter ido em algum lugar que tivesse um rio muito poluído, muito fedorento, e que aquilo entra já ardendo suas narinas, né? Só que de repente você olha, tem casas ao redor, e tu pensa, cara, como é que alguém mora aqui? Porque essa pessoa se adaptou àquela situação. A adaptação faz a gente conviver por sobrevivência, mas em alguns casos, por uma adaptação inaceitável, a determinadas situações que a gente jamais deveria negociar. Eu vou te dar um exemplo que é mais agressivo. Quando a mulher sofre violência doméstica e, achando que não tem escolha e acreditando que não tem para onde ir, ela se adapta e procura ver o lado bom. Aquela pessoa que me imputa uma violência não é uma má pessoa, tão má pessoa, e ela se adapta, e ao se adaptar ao inaceitável, está alimentando uma próxima violência que virá em breve. Isso é um processo de adaptação. Aí a gente tem que fugir desse processo de adaptação. Ou seja, algo que nos cria uma condição de sobrevivermos a mudanças radicais,
Vou te dar um outro exemplo. Se a gente tivesse aqui um ataque nuclear e a gente tivesse que morar num bunker por 5 anos, nós moraríamos. A gente se adaptaria àquela realidade. Talvez a gente arrumasse alguma coisa em que a gente desse risada. Talvez isso seja por não enxergar uma outra situação. Por sobrevivência. O teu cérebro te cria caminhos e você, e o cérebro acaba enganando a gente muitas vezes, porque às vezes bloqueia a gente de enxergar a saída. A saída. Mas quando realmente não existe a saída, é boa essa adaptação. Mas muitas vezes, Rafa, existe a saída para a violência doméstica. Existe a saída para a mediocridade. Existe a saída para uma situação adversa extrema. E a gente pode não estar enxergando porque a gente se adaptou. Então, eu diria para você que satisfeito, sempre, grato, conformado jamais, porque eu sempre posso mais e posso evoluir. E o que me impediria de evoluir seria eu me adaptar a determinadas situações que eu possa estar aceitando na minha vida.